Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Navegando por esses escritores e escritoras maravilhosos, nossos mundos de dentro. Gente, a gente já caminhou bastante, viu? Estamos chegando no 9º módulo, né, dos nossos estudos em escrita criativa online, os mundos de dentro. E hoje vamos investigar, hoje eu prometo que vai ser um módulo super prático, certo? Vamos começar um módulo super prático, até porque o livro que nós vamos nos debruçar é um livro que dá vários detalhes de construção de romance, construção de uma narrativa mais longa, que é O Amar, Verbo Intransitivo, Idílio, do nosso queridíssimo Mário de Andrade. Então, eu prometo que esse módulo vai ser maravilhoso. E ainda por cima, temos a escritora convidada, artista plástica, professora da Universidade Federal de Pernambuco, na área de artes, na área de comunicação, na área de letras, que foi a minha orientadora de mestrado, queridíssima Maria do Carmo Ninho. Então, se preparem para o dia 29 de setembro, anotem as dúvidas, convidem os amigos que gostam de escrita, que gostam de literatura. Gente, vamos fazer uma festa nesse dia 29, que nós merecemos, todos nós, inclusive a nossa queridíssima escritora convidada. E vamos começar falando um pouco sobre esse romance, que é um romance de estreia de Mário de Andrade, né? E que ele vai tentar inaugurar uma nova linguagem. Então, antes de a gente falar sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a história de Amar, Verbo Intransitivo, Idílio, que narra a história desse jovem de 15 anos, que é Carlos, que na época, na elite, né, paulista, era comum os pais contratarem governantas para iniciarem sexualmente seus filhos, certo? Ao invés de serem iniciados em bordéis, etc., eles eram iniciados sexualmente por uma governanta. Era de praxe, mas mesmo assim, esse romance ele foi de vanguarda na época, não somente pela temática, mas também pela quebra com a gramática, né, portuguesa, que Mário de Andrade vai impor no texto, certo? Então, nós vamos notar várias técnicas que ele utiliza, e o interessante é quando uma pessoa se propõe a quebrar, por exemplo, uma gramática ou alguma ideia anterior, a pessoa precisa conhecer muito bem aquela ideia anterior, aquela gramática. Nós vamos investigar não somente o livro estudado, mas alguns manuais de escrita criativa do Brasil e do mundo, né? Grandes manuais que nos ensinam a bem escrever, a melhor escrever, cada vez mais. E vamos começar com o próprio Mário. Lá no seu pós-fácil, ele nos afirma o seu desejo com esse romance de estreia, esse romance de formação. Pós-fácil, a língua que usei. Veio escutar melodia nova. Ser melodia nova não quer dizer feia. Carece primeiro a gente se acostumar. Procurei me aperfeiçoar ao meu falar e agora que já estou acostumado a lê-lo, escrito, gosto muito, nada me fere o ouvido, já esquecido da toada lusitana. Não quis criar língua nenhuma, apenas pretendi usar os materiais que a minha terra me dava. Minha terra do Amazonas ao Prata. Fugi cuidadosamente de escrever paulista, empregando termos usados em diferentes regiões do Brasil, e modismos de sintaxe ou de expressão mais ou menos gerais dentro do país. Certamente que muito errei, porém isso deve ser muito desculpado para quem se mete no novo roteiro, aonde ninguém ainda nunca passou. Então, ele se apropria dessas palavras, da nossa linguagem popular, na tentativa de construir uma língua nova, uma língua genuinamente brasileira. Ora, esse livro eu vejo como uma grande metáfora do corte do cordão umbilical com a língua dos nossos colonizadores, a língua portuguesa, né? Carlos sendo iniciado sexualmente, quebrando esse cordão umbilical materno com essa governanta Fräulein, e a quebra na linguagem que Mário de Andrade vai nos dar com essas palavras adonde, pra, pontuação, que ele vai, ao invés de ponto de interrogação, ele vai colocar ponto normal. A gente vai ver durante as aulas exatamente esse rompimento do cordão umbilical da língua portuguesa para criar essa nova língua brasileira.
E aí a gente vai começando a investigar as técnicas dentro do próprio livro Amar, Verbo Intransitivo e Idílio, a começar pelo personagem, né, a construção dos personagens. E eu, ao meu ver, o personagem principal não é Carlos, é Fräulein Elsa, até porque numa carta para Manuel Bandeira, Mário de Andrade, ele fala sobre esse romance que ele está escrevendo. E ele chama esse romance de Fräulein. Ele não chama de Amar, Verbo Intransitivo. Depois é que mudou o título. Mas era justamente a importância dessa personagem, a Fräulein. E ela se transforma muito durante o texto. E a construção dessa personagem, né, que Mário traz ao centro. Né? Então, por exemplo, nesse trecho, ele vai falar: se este livro conta 51 leitores, sucede que neste lugar da leitura já existem 51 Elsas. É bem desagradável, mas logo depois da primeira cena, cada um tinha a Fräulein dele na imaginação. Contra isso, não posso nada e teria sido indiscreto se antes de qualquer familiaridade com a moça, a minuciasse em todos os seus pormenores físicos. Não faço isso. Outro mal apareceu. Cada um criou Fräulein segundo a própria fantasia. E temos atualmente 50 heroínas para um só. Então percebam que Mário ele vai nos trazer exatamente o pensamento, o cerne do pensamento de Luiz Antônio de Assis Brasil, esse grande papa da escrita criativa do país, né, que desde 1985 ele inaugurou a sua oficina lá na PUC e vai nos trazendo essas técnicas que ele pesquisa no mundo inteiro. E lá em Escrever Ficção, ele vai falar da importância do personagem, o personagem como desencadeador de todo o conflito, de toda a narrativa e dos acontecimentos do texto. Se você leu um ótimo romance há 10 anos, logo recordará com força e vivacidade do personagem central e do conflito, mas irá amaldiçoar a própria memória, pois não consegue se lembrar da sequência dos eventos. Deixe a memória em paz e agradeça-lhe, porque ela gravou o que de fato interessa. E aí outro trecho interessante de Mário de Andrade, falando lá em Amar, Verbo Intransitivo, é exatamente do perfil físico, né, da Fräulein. Não é clássico nem perfeito o corpo da minha Fräulein, pouco maior que a média dos corpos de mulher, e cheio nas suas partes. Isso o torna pesado e bastante sensual. Longe, porém, daquele peso divino dos nus renascentes italianos ou daquela sensualidade das figuras de Scopas e Leucipo. Isso, Rembrandt, quase Cranach, nenhuma espiritualidade. Eu prometi que ia ser um módulo prático, certo? Mas esse conceito que Mário de Andrade nos traz em Amar, Verbo Intransitivo é muito interessante, e eu vou fazer a comparação com outro conceito de um outro escritor, que é o conceito de homem do sonho, homem da vida, e que tem a ver com os mundos de dentro. Vejamos. Aqui Fräulein repara que aos poucos o homem do sonho se substituíra de novo ao homem da vida. É porque este, no caso o homem da vida, aparece unicamente quando trata-se de viver, morrer, agir. O outro é interior. Eu já falei, ora, pois o pensamento é interior, nem sequer é volição, ou seja, desejo, que participa já do ato. O homem da vida age, não pensa. Fräulein está pensando. Nem o homem da vida, propriamente, lhe disse que ela ensina apenas os primeiros passos do amor. Dá a entender isso apenas pela maneira com que é obstinada e mudamente se comporta. Franqueza, o que pratica é isso e apenas isso. Então, esse homem do sonho, que é o homem desse mundo de dentro, né, ele se contrapõe a esse homem da vida, que é esse homem do mundo de fora. E aí a gente vai fazer uma comparação com o conceito de super-homem de Friedrich Nietzsche, desse filósofo alemão Friedrich Nietzsche, lá em Assim Falava Zaratustra. Os mais preocupados perguntam hoje, como fazer para conservar o homem? Mas Zaratustra pergunta, e é o primeiro e único a fazê-lo, como fazer para que o homem seja superado? O super-humano é o que trago no coração, é o meu primeiro e único, e não o homem. Não o próximo, não o mais pobre, não o mais aflito, não o melhor. Meus irmãos, o que eu posso amar no homem é ser ele, uma transição e um declínio. E em vós também há muitas coisas que me fazem amar e esperar. Então, próxima aula, a gente vai continuar investigando
né, esses mundos de dentro do Amar Verbo Intransitivo, lá de Mário de Andrade, e também vamos navegar por dois autores, né, que vão nos trazer muito enriquecimento, que é Luigi Pirandello, né, esse dramaturgo italiano, e retomar um pouco de algumas ideias do Edgar Allan Poe, que a gente já viu aqui nos nossos Mundos de Dentro e também vimos em 2020 lá na língua inglesa. Não se esqueçam da nossa live no dia 29 de setembro com a queridíssima Maria do Carmo Nino e investigue nosso material de apoio, nossas redes sociais, né? Se preparem, fiquem afiados e afiadas para o nosso encontro virtual. Até a próxima aula!